Manifestação de Lapoméré, que se encontra no capítulo 7, Espíritos Endurecidos, da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Lapoméré, Castigo pela Luz. Em uma das sessões da Sociedade de Paris, em que se tinha discutido sobre a confusão que geralmente se segue ao desencarne, um espírito ao qual ninguém tinha feito qualquer alusão e que ninguém pensava evocar, se manifestou espontaneamente, na seguinte comunicação que, embora não assinada, nos fez reconhecer, sem dificuldade, um grande criminoso que a justiça humana acabara de condenar. O que dizem da perturbação? Por que palavras inúteis? Vocês são sonhadores e utopistas. Ignoram completamente as coisas de que pretendem se ocupar. Não, senhores, a perturbação não existe, a não ser, talvez, em suas cabeças. Francamente, estou tão morto quanto é possível e vejo claro em mim, em volta de mim, por toda parte. A vida é uma triste comédia. Desastrado é aquele que sai de cena antes de cair o pano. A morte é um terror, um castigo, um desejo, conforme a fraqueza ou a força daqueles que a temem, a desafiam ou a imploram. Para todos é uma amarga brincadeira. A luz me ofusca e me invade, como uma flecha aguda, no íntimo de meu ser. Castigaram-me com as trevas da prisão e acreditaram me castigar com as trevas do túmulo, ou aquelas imaginadas pelas superstições católicas. Pois bem, são vocês, senhores, que sofrem de obscuridade, e eu, o degradado social, pairo em plano superior. Eu quero ficar forte pelo pensamento e desdenho os avisos que ressoam perto de mim. Vejo claro, um crime é uma palavra. O crime existe em toda parte. Quando é executado pelas massas, é glorificado. Quando é praticado por uma pessoa, é amaldiçoado. É um absurdo. Não quero que me lamentem, nada peço. Eu me basto e saberei muito bem lutar contra essa odiosa luz. Aquele que ontem era um homem. Esta comunicação foi analisada na seção seguinte. Reconhecemos, mesmo no cinismo da linguagem, um grande ensinamento e vimos na situação desse infeliz uma nova fase do castigo que espera o culpado. Com efeito, enquanto uns são mergulhados nas trevas ou no isolamento absoluto, outros sofrem, por longos anos, as angústias de sua última hora, ou se acreditam ainda neste mundo. Para estes, aqui a luz brilha, seu espírito desfruta da plenitude das faculdades, sabe perfeitamente que está morto e não se lamenta de nada, não pede nenhuma assistência e ainda desafia as leis divinas e humanas. Teria escapado à punição? Não, mas a justiça de Deus se completa sob todas as formas, e aquilo que faz a alegria de uns é um tormento para os outros. Essa luz é seu suplício, contra o qual se obstina, e, apesar de seu orgulho, confessa quando diz: eu me basto e saberei muito bem lutar contra essa odiosa luz. E também nesta outra frase: a luz me ofusca e me invade, como uma flecha aguda, no íntimo de meu ser. Estas palavras, íntimo do meu ser, são características. Reconhece que seu corpo é fluídico e penetrável pela luz, a qual não pode escapar, e esta luz o transpassa como uma flecha aguda.
Este espírito foi colocado entre os endurecidos porque ficou muito tempo sem manifestar o menor arrependimento. É um exemplo da verdade de que o progresso moral nem sempre segue o intelectual. Entretanto, pouco a pouco se corrigiu e, mais tarde, comunicou-se com sabedoria racional e instrutiva. Hoje pode ser colocado entre os espíritos arrependidos. Pedimos a nossos guias espirituais que dessem suas opiniões sobre esse assunto, e eles ditaram as 3 seguintes comunicações que merecem a mais séria atenção. Primeira comunicação. Sob o ponto de vista de suas existências, os espíritos, quando na erraticidade, ficam inativos e em espera. Entretanto, podem espiar, desde que seu orgulho, a tenacidade enorme e teimosa de seus erros não os retenham no momento de sua ascensão progressiva. Vocês têm um exemplo terrível disso na última comunicação desse criminoso endurecido, se debatendo contra a justiça divina que o constrange, depois da justiça dos homens. Neste caso, a expiação ou o sofrimento fatal que os oprime, em vez de ser proveitosa e de fazê-los sentir o profundo significado de suas penas, os exalta na revolta e os faz exagerarem suas lamentações, o que a Escritura, em sua poética eloquência, chama de ranger de dentes. Excelente imagem, símbolo do sofrimento abatido, mas insubmisso. Perdido na dor, a revolta é ainda muito grande e se recusa a reconhecer a verdade da pena e a verdade da recompensa. Os grandes erros, muitas vezes, continuam, e quase sempre também no mundo dos espíritos. O mesmo acontece com as grandes consciências criminosas. Ter consciência de si e, apesar de tudo, desfilar pelo infinito parece a cegueira do homem que contempla as estrelas e as imagina serem arabescos no teto, como acreditavam os gauleses no tempo de Alexandre. O infinito moral existe. Miserável, ínfimo é aquele que, com a desculpa de continuar as lutas e o charlatanismo abjetos da terra, não vê mais longe no outro mundo do que neste aqui embaixo. Para esse sobra a cegueira, o desprezo dos outros, o egoísmo e a mesquinha personalidade, a paralisação do progresso. É bem verdade, homens, que existe um acordo secreto entre a imortalidade de um nome limpo sobre a terra e a imortalidade que conservam realmente os espíritos em suas provas sucessivas. Lamennais. Segunda comunicação. Lançar um homem nas trevas ou em ondas de claridade não dá o mesmo resultado? Em um ou em outro caso, ele não vê nada à sua volta e se acostumará, mesmo mais rapidamente, ao escuro do que à triste claridade elétrica na qual pode ser mergulhado. Então, o espírito que se comunicou na última sessão exprime bem a verdade da situação contra a qual grita: "Oh, me livrarei desta odiosa luz." De fato, esta luz é tanto mais horrível quanto atroz na medida em que o transpassa completamente e torna visíveis e aparentes seus mais secretos pensamentos. Esse é um dos lados mais duros de seu castigo espiritual. Está, por assim dizer, em uma casa de vidro, como pedia Sócrates, e é ainda um ensinamento,
porque aquilo que poderia ter sido a alegria e a consolação do sábio se transforma em punição infame e contínua para o mal, o criminoso, o parricida, assustado por sua própria personalidade. Imaginem, meus filhos, a dor e o terror que devem atingir aquele que, durante uma existência sinistra, se alegrava em combinar, em maquinar os mais tristes crimes no íntimo de seu ser, como um animal selvagem em sua caverna, e que hoje é privado desse refúgio íntimo, em que se escondia de seus contemporâneos. Agora foi-lhe arrancada a máscara de indiferença e cada um de seus pensamentos se reflete sucessivamente em seu rosto. Sim, de agora em diante não há nenhum repouso, nenhum asilo para esse grande criminoso. Cada mau pensamento, e Deus sabe se sua alma os tem, o trai por dentro e por fora, como um grande choque. Quer se esconder da multidão, e a luz odiosa o coloca continuamente visível. Quer fugir, corre ofegante e desesperado através de espaços imensuráveis, e há luz por toda a parte. Em todo lugar, os olhares se dirigem para ele. Precipita-se de novo em busca da escuridão, à procura da noite, e a sombra e a noite não existem para ele. Chama a morte para ajudá-lo, mas é morte, é apenas uma palavra sem sentido. O infeliz foge sempre, caminha para a loucura espiritual, castigo terrível, dor terrível em que ele se debate para a lei suprema, depois da terra. O culpado se transforma por si mesmo em seu mais implacável castigo. Quanto tempo isto vai durar? Até o momento em que sua vontade, enfim vencida, se curvará sobre a opressão dolorosa do remorso, e quando sua fronte soberba se humilhará diante de suas vítimas apaziguadas e diante dos espíritos da justiça. E vejam a grande lógica das leis imutáveis. Nisto ainda ele cumprirá o que escrevia na arrogante comunicação, tão clara, tão lúcida e tão tristemente cheia de si mesma, que deu na sexta-feira última por um ato de sua própria vontade. Erasto. Terceira comunicação. A justiça humana não faz distinção de individualidade dos seres que castiga, medindo o crime por si mesmo. Atinge indistintamente aqueles que o cometeram e a mesma pena é atribuída ao culpado, sem distinção de sexo ou de grau de educação. A justiça divina procede diferente. As punições são impostas de acordo com o grau de progresso dos culpados. Crimes iguais não significam que os indivíduos sejam iguais. Dois homens culpados pela mesma cláusula podem ser separados pela distância das provas que mergulham um na sombra intelectual dos primeiros círculos iniciadores, enquanto o outro, já tendo ultrapassado este grau, possui a lucidez que liberta o espírito da confusão. Então, não são mais as trevas que castigam, e sim a intensidade da luz espiritual que transpassa a inteligência terrena e o faz sentir a angústia de uma ferida aberta. Os seres desencarnados, que são atormentados pela representação material de seu crime, sofrem o choque da eletricidade física, sofrem pelos sentidos. Aqueles que já estão desmaterializados pelo espírito sentem uma dor muito superior que aniquila, por meio de ondas amargas, a lembrança dos fatos, para que reste somente a noção de suas causas. O homem pode, então, apesar da criminalidade de suas ações,
possuir um avanço interior, e enquanto as paixões o levam a agir como um bruto, suas faculdades escondidas o elevam acima da espessa atmosfera das camadas inferiores. A ausência de ponderação, de equilíbrio entre o progresso moral e o progresso intelectual produz as anomalias muito frequentes nas épocas de materialismo e de transição. A luz que tortura o espírito culpado é o raio espiritual que inunda de claridade os espaços secretos de seu orgulho e põe à mostra a futilidade de seu ser despedaçado. Esses são os primeiros sintomas e as primeiras angústias da agonia espiritual que anunciam a separação ou a dissolução dos elementos intelectuais e materiais que compõem a primitiva dualidade humana e que devem desaparecer na grande unidade do ser realizado. Jean Renaud. As três comunicações obtidas simultaneamente se completam e apresentam o castigo sob um novo aspecto eminentemente filosófico e racional. É provável que os espíritos, querendo tratar esta questão a partir de um exemplo, tenham provocado com este objetivo a comunicação espontânea do espírito culpado. Ao lado deste quadro real, para estabelecer um paralelo, eis a descrição do inferno que fez um pregador em sermão na cidade de Montreuil-sur-Mer, em 1864, durante a Quaresma. O fogo do inferno é milhões de vezes mais intenso do que o da terra, e se um dos corpos que lá queimam, sem se consumir, fosse lançado sobre nosso planeta, o empestearia inteiro. O inferno é uma enorme e escura caverna cheio de lanças pontiagudas, de lâminas de espadas bem cortantes, de lâminas de navalhas muito afiadas, nas quais são lançadas as almas dos danados. Ver a Revista Espírita, julho de 1864, página 199.